Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar a entrevista especial no canal Empreender. Eu sou o Márcio Fontinelli e você é meu convidado para conversarmos sobre assuntos que podem ajudar a desenvolver a sua empresa ou ajudar a você a realizar o sonho de abrir o seu próprio negócio. Você sabia que o poder público paga mais caro por medicamentos sem prescrição? Pois é, a informação é de uma pesquisa feita pela Procurimed, uma plataforma que organiza e seleciona informações sobre preço, quantidade, compradores e vendedores, divididas por regiões e tipos de leilões, de modo a fornecer ao usuário informações relevantes e essenciais para melhorar a qualidade e eficiência do seu processo de compra. E quem conversa com a gente sobre essa pesquisa e sobre o funcionamento da Procurimed é o cofundador da empresa, o Fábio Correia. Fábio, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. E eu já começo te perguntando com relação a essa pesquisa, esse levantamento. Quais foram os dados que vocês utilizaram para isso e os resultados que vocês conseguiram chegar? Ok. Olá, Márcio. Obrigado pela oportunidade de essa nossa conversa. O dado que nós utilizamos foram todos os dados do Comprasnet, né? Comprasnet é a plataforma de compras do governo federal. E essa plataforma de compras, o governo federal é obrigado a comprar nessa plataforma, né? Mas ela também pode ser utilizada por estados e por municípios, tá? E o estado que não usa essa plataforma pode usar outra, assim como os municípios também podem usar algum outro tipo de plataforma. Mas o Comprasnet é a maior do Brasil, é a mais significativa e ela é a mais usada para as compras e é obrigatória para as compras públicas do governo federal, tá? Então essa é a origem dos nossos dados. O que nós fizemos? Nós criamos um índice de evolução de preços dos medicamentos comprados no Comprasnet, certo? E a gente percebeu, e quando comparou esse índice com outros índices que existem, que é o IPCA Saúde, o IPCA, e a tabela, os preços publicados na tabela CEMED, nós percebemos que no agregado, a evolução de preços do Comprasnet, ela é menor do que a evolução de preços registrada no Comprasnet, ela é menor do que o índice IPCA, o Saúde e o CEMED. Então, agregado, estamos muito bem, tá? Nós, quando fizemos uma análise um pouco mais aprofundada, e aí eu tenho que ressaltar aqui e agradecer a colaboração e a parceria que nós fizemos com a Juliana Liberti. Juliana, ela é uma economista com atuação específica em saúde, preços de medicamentos, já trabalhou na CEMED, tem atuação internacional, hoje está uma universidade alemã, Greifswald, e nos auxiliou muito, né? E quando ela sugeriu esse corte, nós fizemos esse corte dos medicamentos sem prescrição, que é o que nós chamamos de MIPS, né? É o nosso apelido para os MIPS, né? Nós percebemos que essa categoria de medicamentos o índice teve uma evolução bastante acima da tabela CEMED e também dos índices de inflação. Então, o objetivo do nosso artigo foi justamente estabelecer esse fato, e quando a gente percebeu isso, a gente escreveu o artigo para trazer esse fato ao público de uma maneira geral. Ô Fábio, no caso, deu para entender mais ou menos qual é o critério que o governo utiliza para fazer essas compras, principalmente com relação a essa questão dos preços e também com relação às indústrias, às farmácias, enfim, aos fornecedores. Como é que está essa questão também dessa distribuição e essa análise de preços também com relação a isso, já que a gente sabe que o governo ele tem um preço diferenciado para a compra? Certo. Obrigado pela sua pergunta, Márcio. Esse é um assunto interessante, porque é o seguinte, os dados que nós utilizamos são estritos a compras públicas do governo, tá? Que tem uma dinâmica muito diferente da dinâmica de preços praticados no mercado. O que eu quero dizer com isso? A indústria e os distribuidores, quando vendem medicamentos para o governo, essa venda acontece dentro de uma realidade que é
a legislação de pregão eletrônico, que tem uma... Então, você tem que fazer, primeiro fazer o edital, você tem que publicar um termo de referência, você pede as propostas para indústrias, a indústrias, fornecedores enviam esses editais, isso com antecedência de, se não me engano, pelo menos uns 8 dias, né? E quando então acontece a dação de lances de forma eletrônica, tá certo? E aí é feita essa dação de lances, aquele que tem o melhor preço leva o pregão, leva o contrato de fornecimento do pregão, né? E assim acontece o fornecimento para o setor público. Essa dinâmica com o pregão é muito diferente da dinâmica praticada no varejo, na farmácia, no ambiente fora pregão. Por quê? Na farmácia é oferta, demanda e procura, né? Essa lei, é a lei da economia, oferta, demanda e procura. E a gente hoje nós não temos os dados de oferta, de demanda e procura. Então, esse artigo que foi publicado, o resultado dele não se estende de maneira nenhuma para o que acontece no varejo. Então, é importante frisar isso daí, porque a dinâmica do varejo pode ter uma precificação, uma evolução de preços muito diferente do que foi verificado no universo de pregões públicos. Tá certo? Fábio, e no caso, com relação a essa diferença de preço, como é que a Procurimed consegue auxiliar para que o governo, por exemplo, a gente sabe que vocês não prestam serviços apenas para o governo, mas no caso do governo, como é que poderia auxiliar isso? Até porque a gente não pode esquecer que a gente está lidando com dinheiro público, né? Então tem que ter uma responsabilidade maior, inclusive com relação às leis relacionadas a isso. Como, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, enfim. Então, como é que é esse trabalho, como é que é feito esse trabalho para que o governo possa fazer a melhor compra, ou no caso do cliente também privado, e também respeitando todas essas regras que tem em volta disso? Tá certo. Obrigado, Márcio. Então, a gente, para fazer esse trabalho, a gente se defrontou com um problema bastante complicado de resolver, que é o seguinte: toda a informação que nós temos vem pelos canais fornecidos pelo próprio governo. Aliás, eu, como brasileiro, me sinto extremamente privilegiado, né, e admirado com o acesso que o governo provê aos dados públicos. Hoje, qualquer cidadão pode encontrar os dados públicos nos canais oficiais do governo. A informação está lá, tem que ir atrás e tem que pegar, mas a informação está lá. E isso eu acho que é um avanço institucional absurdamente bom, não só para o governo, mas também para o Estado brasileiro, né? E eu acho que isso tem muito valor, e a gente está muito na frente de vários lugares do mundo. É importante ressaltar isso. Então, nesse aspecto, eu acho que o governo está de nota 10. Eu me sinto orgulhoso como brasileiro de ter um governo que faz dá esse tipo de transparência. Tá? Isto posto, nós, quando começamos a fazer esse trabalho, o primeiro desafio que a gente teve foi pegar os dados, colocar para dentro do nosso banco de dados. E isso deu, assim, a gente conseguiu vencer bem essa etapa. E no momento seguinte é que vem o nosso primeiro grande desafio. A informação que a gente enxerga quando você faz esse download, nós vemos todas as informações, por exemplo, aqui dipirona. Tem dipirona sódica monoidratada, com letra minúscula, com letra maiúscula, né? E o computador não entende isso. O computador não entende isso. Também você fala dosagem, 1000 miligramas, 1 grama. São várias maneiras diferentes de descrever exatamente o mesmo medicamento. Por conta disso, a gente tem que fazer um trabalho que foi um belíssimo desafio, que a gente uniformizou a descrição. A gente chamou de diferentes denominações que se referem ao mesmo medicamento, a uma mesma apresentação. Nós uniformizamos essa informação. Para isso, a gente teve que contratar uma farmacêutica que nos ajudou a fazer isso. E mais, a gente tem um passo além. A gente também criou um algoritmo que faz isso automaticamente. A gente aperta um botão e ele resolve esse problema para a gente. Aí um ponto interessante que você colocou, e eu queria reforçar e fazer uma pergunta em cima disso, que o computador, o sistema ainda não tem uma forma
de verificar alguns dados nesse sentido, né? Fazer milimétricos, como você explicou ali, aquelas diferenças de informações, que a informação é a mesma, mas colocada de uma forma diferente, talvez para o computador processar isso seja um pouco mais complicado. E vocês conseguiram uma solução para isso e estão evoluindo com relação a isso. Uma curiosidade que eu tenho é com relação à qualidade do produto. Meu ponto é, porque você comprar um medicamento X e comprar o medicamento Y, ok, são medicamentos com valores bem diferentes, mas são qualidades diferentes. Então vocês conseguiram também uma solução nesse sentido de entender que esse produto que custa X e esse produto que custa Y tem exatamente a mesma eficácia, a mesma eficiência para resolver aquele tratamento e aí sim fazer a comparação de preço de uma forma que ficasse o mais próximo possível de realmente ser uma questão de diferença de valores e não de qualidade? Ok. Então, Márcio, essa sua pergunta é muito boa. Essa sua pergunta está muito alinhada com uma visão que eu tinha antes de começar a entender um pouco mais sobre esse assunto, tá? A informação que eu tenho com os vários diferentes players do mercado, seja a indústria, seja próprias pessoas que trabalham no governo, mesmo através da Juliana, é que, na realidade, a Anvisa faz um trabalho de triagem das drogas, de triagem dos fabricantes, de colocar fatores de qualidade são verificados continuamente, certo? Que assegura aos brasileiros que você comprando um medicamento de uma marca conhecida ou um genérico que nem todo mundo conheça, a qualidade e o efeito terapêutico é exatamente o mesmo, tá certo? Existem vários casos, inclusive, que quando os padrões de confiança e de qualidade do produto não são atingidos, esse produto é descontinuado. Existe uma ação da Anvisa e dos outros órgãos do Ministério da Saúde para corrigir esse tipo de assimetria. Então, assim, eu recomendo tanto para mim como para minha filha, para o meu pai, que já está com 90 anos, né? Eu sempre compro medicamento genérico, porque o grau de eficiência e o grau de confiabilidade é sempre muito alto. E só complementando apenas, se ainda assim houver necessidade de você fazer uma pesquisa, seja por marca, seja por uma apresentação especial, tudo isso, a gente tem sim essa informação. Então a gente é sim capaz de uma dipirona sódica, ver as diferentes marcas que existem, ver as diferentes apresentações que existem e a gente poder, algum interessado nessa informação, a gente tem sim como prover isso. Fábio, vou te pedir licença rapidinho, só para a gente fazer um intervalo. Na volta a gente continua a nossa conversa, tá bom? Ok, Márcio, ok. A entrevista especial volta já. Estamos de volta e a nossa entrevista especial de hoje é com Fábio Correia, cofundador da ProcuriMed, uma plataforma onde o usuário-alvo tem informações relevantes e essenciais para melhorar a qualidade e a eficiência do processo de compra. Fábio, a gente estava conversando antes do intervalo com relação à pesquisa que foi feita, o levantamento que foi feito, principalmente com relação às compras públicas. Eu volto a dizer que a ProcuriMed é muito maior do que isso, ela não trata só de compras públicas. Mas ainda levando em consideração esse parâmetro, que é um parâmetro padrão, como é que vocês conseguem trabalhar com o preço de cada região? Existe um software ou foi desenvolvido algum processo para trabalhar com os preços, por exemplo, do sudeste do país, que com certeza é bem diferente dos preços do nordeste? Então, como é que é esse trabalho? Ok. Então, Márcio, a nossa plataforma hoje, tal qual ela se encontra na internet, se você me permitir, só para esclarecimento, é procurimed.ai. Qualquer cidadão de qualquer lugar do mundo, se botar procurimed.ai e entrar no browser e fizer uma pesquisa por um princípio ativo de qualquer medicamento, já vai ter na página os resultados que já aparecem. Você já pode fazer um filtro por estado e até nível de cidade. Você consegue fazer esse tipo de filtro, tá? Então é possível sim fazer isso.
E também, uma vez que você faça esse filtro, você inclusive pode exportar esses dados para uma análise mais elaborada. E aproveitando o gancho da sua pergunta, não só é possível selecionar aqueles dados de uma determinada região geográfica, como a gente também já fez e faz, né, alguns modelos de predição de preço justo. O que eu quero dizer com isso? Puxa, um comprimido de pirona a 17 centavos vendido em São Paulo, ele pode estar sendo comprado de uma maneira muito menos eficiente do que o mesmo comprimido vendido a 30 centavos em Altamira, lá no meio da floresta amazônica do Brasil, que você tem o custo de logística, o custo de entregar até lá. Então, a gente tem algoritmos, inclusive, que, dependendo da região geográfica, dependendo da quantidade comprada, tudo isso, ele sugere um range de preços do que seria razoável estar sendo comprado. Então, eu gosto muito da sua pergunta, porque olhar simplesmente para preço não conta toda a história, se está caro ou está barato. Há, sim, outros elementos que têm que ser levados em consideração. Fábio, aí no caso, como é que é feita a pesquisa de preços? Vocês buscam isso ou os fornecedores entregam os preços para vocês conseguirem fazer essa medição? Porque uma das preocupações que a gente tem é justamente com relação à fraude no valor, né? Então, como é que é feito esse trabalho para garantir a segurança de quem está comprando, de saber que aquele valor é um valor justo e honesto? E essa dinâmica aí que eu queria entender, se eles procuram vocês ou é vocês que vão atrás desses preços? Obrigado pela pergunta. Os preços que nós mostramos, de forma alguma, vem via algum produtor. Na realidade, o que nós fazemos é através da lei de transparência do nosso governo, que eu já falei um pouquinho no primeiro módulo. Disponibiliza ferramentas em que a gente pode buscar a informação de preços diretamente nas atas dos pregões. E a ata do pregão é o documento oficial em que conta toda a história daquele pregão, mostra quem foram os fornecedores, as propostas recebidas e os lances recebidos nas atas e na dação de lances daquele item. Então, a gente coleta essa informação diretamente na ata publicado pelo Comprasnet e das outras bases de dados que a gente também tem. Então, e a gente vai além, a gente vai um passo além. Todos os dados que nós utilizamos, a gente sempre tem um link para a ata de onde veio aquela informação. Então, seja no Comprasnet, que está na nossa base de dados que eu já falei, a gente também tem o BEC. Futuramente vão ter várias bases de dados com o Portal Nacional das Contratações Públicas. A gente sempre remete, caso o usuário queira, a gente sempre remete para a origem da informação, diretamente na ata, em que o usuário da informação vai poder ter a possibilidade de comparar o nosso preço com aquele preço que aparece na ata. Tá? Então, é uma preocupação que a gente sempre teve muito grande, da certificação da informação, da rastreabilidade e da auditabilidade de toda a informação que nós publicamos. Fábio, saindo um pouquinho do escopo do governo, desse trabalho que pode ser feito para o governo também, com relação às empresas particulares que podem também procurar a Procurimed, vocês também fazem média de preços internacionais? E nesse caso, como é que vocês fazem com relação a isso? Ok. Não, ainda não fazemos, tá? Hoje em dia nós trabalhamos apenas com as informações dos portais públicos. Entretanto, a tecnologia que nós desenvolvemos, esse processo todo hoje em dia é automático. Então, a gente tem intenção de fazer a internacionalização do nosso produto e do escopo também de informação, tá? A gente já está vendo alguma coisa já na Europa, né? Inclusive vou estar em Portugal daqui a uma semana, um dos assuntos que eu vou tratar lá é essa possibilidade. E também, e outra coisa, a gente também pode tratar não só informação de pregão, mas informações de outra natureza. Por exemplo, um cliente nosso, que é uma rede hospitalar, com 17, se eu não me engano, são 17 unidades hospitalares, passou para a gente
as notas fiscais que ele compra medicamentos. Aí a gente está falando agora do universo privado, saímos do setor público, agora estamos no universo privado, uma cadeia de hospitais, tá? Mas um comprador ainda assim. E a gente pegou todos os dados dessas notas fiscais, a gente viu como é que eles compravam, fez aquele processo de desambiguação que eu falei para você no primeiro bloco, ou seja, a gente trouxe a descrição dos medicamentos para uma nomenclatura comum, e quando a gente faz isso, a gente consegue comparar duas bases de dados diferentes. Então a gente comparou os dados que ele compra e também com os dados que o governo compra. E isso deu para ele, em vários medicamentos, a gente fez isso para cada uma das apresentações, a gente conseguiu evidenciar para ele em que medicamentos, em que apresentações ele poderia ter um ganho expressivo na negociação com o fornecedor deles. Tá certo? Então, se eu não me engano, se eu não me engano, não, com certeza, no agregado a gente conseguiria uma redução de custo da ordem de 10% do preço da compra dele de medicamentos. E é um cliente muito, eu diria até sofisticado, é um cliente que não é tão pequeno assim, tem um departamento competente, sabe fazer compra, sabe fazer isso muito bem, né? E a gente espera replicar essa iniciativa, esse produto, com cadeias menores, que muitas vezes não tem um departamento tão bem estruturado como essa rede que a gente falou, né? E para a gente conseguir fazer esse trabalho bem feito, que não basta a gente vender os dados, né? A gente tem que vender o serviço. Nós fizemos uma parceria com a Cuba Spendify, que faz essa parte de procurement, né, das compras em si, da gestão de compras, né, e desenvolvimento de nossos fornecedores, tudo isso, e a gente aporta uma solução completa. A gente não aporta só os dados, a gente aporta uma solução completa. Agora, Fábio, além da questão do preço, que a gente tratou muito aqui ao longo da nossa entrevista, também tem a questão da quantidade, compradores e vendedores também, né, que a Procurimed também faz esse trabalho. E aí, saindo um pouquinho dessa questão do preço, como é que é desenvolvido isso com relação à quantidade certa e também esse trabalho entre compradores e vendedores? Ok, Márcio. Essa pergunta é muito boa, porque hoje a informação que nós temos são as informações que constam na ata. E normalmente, nos pregões você tem duas maneiras de comprar no pregão. Você pode ou fazer uma compra direta ou você pode fazer uma compra via ata registro de preços. E de longe, a modalidade mais utilizada é a ata de registro de preços. E a ata de registro de preços, o que é? O comprador fala, olha, eu quero comprar até 1 milhão de comprimidos de dipirona, 500 miligramas, ao longo de um ano, certo? E nessa é feito o pregão, é estabelecido o preço, e aí o fornecedor que ganhar e levar este contrato, ele se obriga, a qualquer momento que o comprador pedir medicamentos, ele se obriga a entregar até 1 milhão de comprimidos naquele preço pré-estabelecido. Mas, entretanto, o comprador não se obriga a comprar 1 milhão de comprimidos. Ele pode comprar 500 mil, ele pode comprar 100 mil, tá certo? Então, e agora respondendo efetivamente a sua pergunta, somente através dos dados do pregão, você não dá para ter ideia. A gente sabe com certeza a quantidade que foi apregoada, a quantidade que foi comprada pelo governo, mas a gente não perde duas informações: a quantidade real que foi comprada e, ao longo do tempo, como é que houve esse desencaixe de 1 milhão de comprimidos ou 500 mil, seja lá a quantidade que for. Faltam essas duas informações. Por conta disso, e para a gente poder ser mais assertivo nessa informação, está nos nossos planos, e a gente já começou, ainda não está em produção, mas a gente já começou a fazer isso. A gente está pegando dados de notas fiscais do Brasil inteiro para as compras públicas. E aí, com esta informação, a gente vai saber dizer exatamente quanto foi comprado, em que quantidade, com valor na nota fiscal, e é uma informação muito relevante, não só para o governo, que pode fazer um planejamento melhor na sua gestão de compras, mas também para a indústria, que pode programar melhor a sua produção, ser mais eficiente e, com essa redução de custo, passar esse ganho para o governo. Fábio, controle de compra, controle de venda, organização é essencial para qualquer empresa.
que trabalhe com essa questão de compras muito altas. Quando a gente fala de governo federal, estadual, é dinheiro público, é dinheiro que a gente tem que ter bastante atenção. E ter uma plataforma como essa da Procurimed acaba até trazendo um pouco mais de tranquilidade para a gente que é usuário final. Afinal de contas, a gente quer que, na questão particular, a gente quer pagar o preço correto, justo, e com relação ao poder público, a gente quer que nosso dinheiro seja utilizado da melhor forma possível. Então, parabéns pela iniciativa, desejo sucesso a você. Obrigado pela nossa entrevista aqui, pelo tempo que você se dedicou para explicar sobre a questão da pesquisa e também como é que funciona a Procurimed. Ok, Márcio, muito obrigado e obrigado pela possibilidade de a gente ter essa conversa e dividir um pouquinho o que a gente aprendeu ao longo dos anos aí com as compras públicas. Obrigado, viu? A gente vai organizar aí para ter mais entrevistas no futuro tratando sobre temas como esse. A nossa entrevista especial fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. E se você perdeu algum ponto, é só procurar a gente lá no canal no YouTube. Coloca lá, Canal Empreender na Busca, é bem fácil de achar. Obrigado pelo carinho da sua companhia. A gente se encontra, Canal Empreender. Assistir já é um bom negócio.